Boa noite a todos e todas. Queria agradecer, na pessoa da Marilene, o convite de estar aqui com vocês nesse quarto seminário sobre o observatório e os observatórios. Parece que foi uma tarde muito interessante, de debates, e eu espero que vocês tenham guardado um pouco de energia para essa noite. Na verdade, eu queria só introduzir, acho que algumas questões que fiquei pensando como pegar esse fio da meada nessa temática que eu acho super interessante, essa relação entre observatório, território e políticas públicas, né? Eu acho que o observatório ele tem uma chamada muito contemporânea, né? Eu acho que está em várias agendas hoje, seja nas agendas governamentais, as agendas não governamentais, locais, internacionais. Acho que estamos vivendo realmente um momento muito propício ao surgimento e a essa referência denominada observatório. Não é, vamos dizer, o meu campo de atuação direta. Eu trabalho mais na área da pesquisa e da docência e da assessoria a políticas públicas, mas acho que o debate sobre as políticas públicas e o território tem um diálogo muito, acho que próximo, com a dinâmica e com o papel hoje dos observatórios. É com esse contexto, então, que eu queria começar o diálogo com vocês, e no sentido mesmo de ter uma aproximação aí das nossas agendas e das nossas preocupações. Vou pedir, então, para a gente prosseguir aqui. Acho que podemos ir adiante. Eu vou... Não faz diferença eu em pé ou eu sentada, né? Eu sei que não faz diferença, mas talvez para eu acompanhar aqui a leitura talvez seja melhor. Eu tomo como referência aqui a Berta Becker, que é uma geógrafa que faleceu no ano passado. Quem é da área da geografia, ela teve uma trajetória muito importante nos estudos da Amazônia, e no exame dela como professora, ela escreveu no memorial o que é que ela entendia sobre a geografia. Eu acho que os observatórios que estão aqui talvez tenham muitas diferenças, mas talvez um ponto em comum seja que vocês estão observando o que está acontecendo na Terra. E acho que a Terra vai nos remeter à Terra território, à Terra enquanto chão mesmo do que acontece, e por isso eu acho que é interessante essa percepção da Berta Becker, em que ela vai dizer que ela entende a geografia como a grafia da Terra, não como descrição, mas sim como design, desenho e projeto. Não em uma condição estática, mas sim em contínua remodelação, não apenas ser descoberto, mas sim também a ser socialmente construído. Acho que ela traz um aporte interessante, que é o socialmente construído e o não estático. Acho que aqui tem um primeiro desafio no mundo dos observatórios, porque os observatórios lidam com um ser que está em movimento. Acho que observar algo em movimento
é mais complexo do que observar algo estático, né? Acho que esse é um primeiro desafio de um observatório, especialmente nos dias de hoje, em que nós temos mudanças muito rápidas acontecendo no nosso entorno, né? Como capturar, eu fico pensando, essas várias dinâmicas que se dão ao mesmo tempo em vários lugares, situações em que a gente vê explodindo agora e a milhares de quilômetros longe daqui, né? Então, acho que esse papel do observatório hoje coloca de saída esse desafio de como observar fenômenos que acontecem de forma tão rápida e tão dinâmica, né? Tem um outro geógrafo chamado Cristóvão Barcelos, que é um geógrafo da área da saúde, e aqui eu já começo a me aproximar um pouco das políticas públicas, em que ele vai defender a importância do contexto, né? Ele vai dizer que, na opinião dele, o território e o clima, eles têm voltado com força na área da saúde, e aqui uma aproximação nas políticas públicas em relação aos observatórios, que é a função hoje que existe, especialmente na política de saúde e agora na política de assistência social, que é a função de vigilância, a vigilância em saúde ou a vigilância socioassistencial, que é uma função justamente de observar a realidade para prevenir, é uma função mais protetiva das políticas públicas, né? E o Cristóvão Buarque vai dizer que Barcelos, que é um dos principais símbolos da ciência hoje, são os microscópios. Diagnósticos de imagem, formas de enxergar cada vez mais de perto ou por dentro os problemas de saúde. Nós fazemos o contrário, nos afastamos dos objetos para enxergá-los dentro do seu contexto. Não há demérito nisso. Eu não sei até que ponto aqueles que estão envolvidos, vocês que estão envolvidos com o observatório, sentem, por vezes, a necessidade de se afastar do seu objeto de estudo para enxergá-los melhor, a partir do seu contexto. Na área social, que é a área que eu atuo mais diretamente, por vezes eu sinto essa necessidade de um certo afastamento das questões imediatas para compreender o contextos onde os fenômenos se dão. E daí a importância do território, ainda mais se formos considerar o território no Brasil, onde nós vivemos num país de alta desigualdade social. Então, determinados fenômenos, eles têm expressão diferenciada a depender dos contextos onde eles ocorrem, né? É o que a gente pode perceber quando estudamos cidades. A gente estava nesse debate hoje à tarde em Canoas, falando quanto na área social nós sobrevalorizamos o chamado público-alvo, e aí corremos o risco de homogeneizar o público-alvo, como se, por exemplo, toda criança em situação de risco social fosse a mesma em qualquer parte desse país, ou mesmo dentro de uma cidade. Uma pessoa com deficiência que mora no centro de São Leopoldo, certamente vive uma condição diferente de uma criança com deficiência que vive talvez numa região mais periférica de São Leopoldo ou, enfim, em outro território que não o centro, né? Nesse sentido, o contexto, o território faz diferença. Então, o público-alvo, ele
passa a não ser mais homogeneizado a partir do momento que eu me afasto dele e o contextualizo. Então, eu acho que esse não sei se é para o observatório um desafio. Como é que fenômenos parecidos, semelhantes, ou o mesmo fenômeno pode ter expressão diferente, ou diferenciada, ou desigual, a depender do contexto onde ele acontece, e até que ponto os observatórios conseguem esse acompanhamento contextual dos fenômenos. E eu queria trazer também aqui um outro olhar, que eu acho que é um olhar também muito interessante para a gente pensar sobre essa nossa postura de observar a realidade, que é do professor Boaventura de Souza Santos, um jurista português, que tem pensado muito sobre o que ele chama os países abaixo da linha do Equador, né, os países do Sul. Ele vai dizer que enquanto cada um de nós se deixar surpreender pela realidade, não há perigo de dogmatismo. Só há dogmatismo quando nunca somos surpreendidos pela realidade. Levamos tudo na cabeça, encontramos tudo que já está nela. Sempre que assim ocorre, esse perigo existe. Mas, se nos deixarmos surpreender, podemos seguir o bom caminho. E aí é importante construir conhecimentos objetivos que sigam as regras e metas das ciências sociais, mas sem a neutralidade. Sabemos de que lado estamos. Aqui eu acho que o Boaventura traz uma reflexão, eu acho importante, no sentido da gente pensar, ao observar de que lado estamos. Na posição do Boaventura, impossível a neutralidade. Caso a gente queira observar a dinâmica e nos surpreender com o que a realidade pode nos apontar. Senão, podemos nos conformar e seguir pelo caminho do dogmatismo, que eu acho que não é o caso de ninguém que está aqui, senão também não estaria nem participando de um quarto seminário sobre observatório. Eu acho um caminho difícil, porque exige um posicionamento, e acho que no momento que estamos vivendo, em que as linguagens estão muito parecidas, as tecnologias e os meios para acessar a informação são os mesmos, é muito sutil. Eu acho que a gente vive o tempo todo no fio da navalha para dizer de que lado estamos, né? E aí eu vou continuar só mais um pouco com Boaventura, porque eu acho que ele traz uma proposta interessante para pensar, e acho que pode ser que tenha uma ressonância no campo dos observatórios, que é o que ele está chamando de sociologia das ausências versus a sociologia das emergências. Ele vai defender o tempo presente. Acho que os observatórios, eles têm essa conjugação verbal mesmo, de sobrevalorização, e eu acho que a razão de ser do observatório é conjugar as suas ações no tempo presente. Eu acho que é da natureza dos observatórios. O observatório, ele está conectado com o tempo presente. Então, quando, ao mesmo tempo, os contextos fazem diferença, esses contextos também se dão num tempo. E acho que o observatório, ele traz uma contribuição riquíssima, que é justamente de acompanhar o tempo
eu acho que num modelo que estamos vivendo hoje, em que estamos extremamente preocupados com o tempo futuro, né? Em olhar para o futuro. E aí eu queria colocar, então, um pouco do que o Boaventura tem trabalhado quando ele vai falar da sociologia das ausências. Ele vai dizer que essa sociologia das ausências, tão preconizada nos dias de hoje, seria aquela forma em que nós estamos tão preocupados com o futuro que deixamos de enxergar o presente. E a proposta dele é: vamos alargar o presente e reduzir a nossa percepção de futuro, para a gente perceber melhor o que está acontecendo no presente. E quando ele fala desse presente, ele vai dizer do desperdício da experiência social. Eu acho que está aqui uma das grandes contribuições que os observatórios podem dar para a nossa sociedade, que é de não deixar de desperdiçar as experiências sociais que estão ausentes, principalmente das políticas públicas. Porque as políticas públicas estão muito mais preocupadas com as suas respectivas institucionalidades do que com a dinâmica e as demandas que estão acontecendo no presente. Isso faz com que, então, as políticas elas fiquem de costas para a realidade e de frente para suas institucionalidades. E cada uma com a sua institucionalidade. Por isso a tal da intersetorialidade é muito complicada, porque cada uma está construindo a sua política, na minha visão, a partir das suas prerrogativas institucionais e não a partir do movimento do real, do movimento do presente. Acho que, então, essa conjugação da sociologia, que ele vai dizer da emergência ou das emergências, talvez seja uma sociologia mais próxima do papel ou da responsabilidade que os observatórios têm em suas mãos, que é de trazer à tona aquilo que está invisível, experiências que não têm sido valorizadas, porque estão fora da institucionalidade, né? E acho que aqui existe, de fato, um potencial interessante para a gente pensar nessa relação entre observatório, território e políticas públicas, né? O nosso presente é feito de muitas mais experiências que não são contabilizadas por nós, são consideradas não existentes, já que são marginalizadas, suprimidas, desperdiçadas. Acho que aqui tem um campo muito fecundo de descoberta pelos observatórios, porque eu acho que o observatório consegue entrar onde muitas institucionalidades não conseguem, pela sua própria natureza, pela própria sua dinâmica. Caso nós tivéssemos um modelo de racionalidade mais amplo, que permitisse conhecer essas experiências, nós ampliaríamos o presente, nós conseguiríamos trabalhar toda essa riqueza que está de fato ao nosso alcance. Mas nós não a vemos e ela está disponível, mas não se conhece. Se, eu acho, os observatórios conseguissem, ao lado do seu papel social, de fazer essas descobertas,
contribuísse pedagogicamente para que também a sociedade aprendesse a fazer novas leituras ou novas valorizações daquilo que está ausente, penso que o observatório ele deixaria de ser, talvez, aquilo que no senso comum pode ser que esteja impregnado na nossa sociedade, de que o observatório só observa e não intervém, né? Ou que ele fica alheio, porque ele só observa, né? E cria um distanciamento. Eu acho que, ao trazer à tona essas ausências, ao trazer à tona o invisível, os observatórios podem contribuir para novas formas de leitura da realidade. E acho que esse é um papel hoje extremamente necessário na realidade, no momento atual que nós estamos vivendo. Portanto, essa sociologia que ele propõe das emergências vai justamente na direção de ver experiências possíveis, futuras, que não estão credibilizadas nesse momento, que não são suscetíveis de ter uma análise da racionalidade. Portanto, nós contraímos o futuro, reduzindo e obrigando a fazer um esforço de concretizar quais são as emergências possíveis, quais são as experiências possíveis, quais são impossíveis. E, portanto, eu acho que isso vai também nos remeter, no campo das políticas públicas, o quanto essas políticas, as nossas políticas, elas trabalham numa escala de gestão que é uma escala administrativa, do visível e do institucional. Por exemplo, os nossos serviços atendem de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estive agora numa área rural do Mato Grosso do Sul, em Corumbá, na divisa com a Bolívia, em que, na área rural, que é uma área inclusive de fronteira, o posto de saúde funciona só às quartas-feiras. E a diretora da escola, que funciona de segunda a sexta, e às vezes de sábado e também de domingo, falou para mim: disse a coisa mais estranha, que ninguém fica doente de quarta-feira. Fica doente segunda, terça, quinta, mas não de quarta-feira. Quer dizer, isso é recorrente em qualquer outra situação, né? Que a gente vai ver o quanto os nossos serviços, chamados públicos, que é para todos, funcionam de acordo com a institucionalidade da política e não com a dinâmica da vida das pessoas, com o cotidiano. Isso é algo que eu diria, dramático até, porque você deixa de atender e vidas podem se perder, né? Potências humanas podem deixar de existir, né? Por exemplo, uma outra institucionalidade nessa realidade, numa área de fronteira, e acho que vocês aqui devem vivenciar isso também, uma criança que, boliviana, que nasce no Brasil, porque na Bolívia, naquela cidade ao lado de Corumbá, não tem hospital. Pelo fato dela nascer num hospital de Corumbá, essa criança é considerada brasileira. Mas o endereço dela é da Bolívia, porque ela mora na Bolívia. Ela é cidadã brasileira, mas cujo endereço é da Bolívia. A dúvida ali era, ela pode ou não receber o Bolsa Família. É brasileira, criança, de uma família que está dentro dos critérios do Bolsa Família. Só tem um detalhe, ela não mora no Brasil, embora seja brasileira.
os técnicos ficaram, a gente dá ou não dá o Bolsa Família? Eu falei, o que vocês estão fazendo? Eles falaram assim, o endereço é autodeclaratório, não é? Eu falei, é autodeclaratório. Então, o que os técnicos estão fazendo, os técnicos da assistência social de Corumbá, eu acho que corretamente eles estão liberando o Bolsa Família para essas famílias bolivianas que moram na fronteira, porque são crianças extremamente desprotegidas. Crianças que se não fosse o Bolsa Família, provavelmente estariam fora da escola brasileira, que eles estudam na escola brasileira, porque para estudar na escola também só precisa da certidão de nascimento. Então, eles estudam na escola brasileira. Agora, isso mostra o quanto as institucionalidades, né, dos países, das nossas cidades, das nossas políticas públicas, não acompanham a escala cotidiana. Eles ficam presos à escala administrativa. Eu acho que aqui os observatórios teriam um papel fundamental de trazer à tona essa outra dinâmica, que não é a dinâmica administrativa, e de encontrar respostas a partir das respostas que o cotidiano já está dando. Qual seria a grande contribuição? Eu acho que seria de criar essa ponte entre a dinâmica do cotidiano para a incorporação na dinâmica administrativa. Eu acho que a gente precisa criar essas pontes, se a gente quiser continuar protegendo crianças, famílias, inclusive esses profissionais, que estão se arriscando, porque eles estão optando pela dinâmica do cotidiano, estão de costas para a dinâmica administrativa, né? Bom, vamos para frente. Me surpreende muito, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a realidade de, entre quase os 500 municípios do Rio Grande do Sul, 80% terem menos de 20 mil habitantes, e se somados aqueles que têm até 50 mil, isso sobe para 90%. 10%, portanto, do Rio Grande do Sul é formado por cidades de porte médio, grande e com uma única metrópole, que é Porto Alegre. Portanto, a gente está numa cidade que faz parte de um estado que é coalhado de cidades pequenas. A minha desconfiança é até que ponto essa realidade das cidades pequenas está na agenda das políticas públicas. Eu tenho uma desconfiança que muitas ações são pensadas a partir de contextos urbanos e metropolitanos. E nós temos uma variedade e uma quantidade de cidades pequenas. Eu brinquei esses dias com o pessoal do MDS, eles não concordam comigo, eles acham que as cidades pequenas são contempladas. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa que eu posso falar. Primeiro, porque eu sou de uma cidade pequena, de 10 mil habitantes. Eu acho que as cidades pequenas não são conhecidas e não são reconhecidas pelas políticas públicas. Elas são tratadas que nem japonês, tudo igual. É tudo igual, tudo parecido. E a gente sabe que cidade pequena, quer dizer, o único detalhe é que tem pouca gente morando.
Agora, como essa população se distribui nesses territórios, como são essas configurações, essas formações, é uma diversidade incrível, né? Eu acabei de conhecer uma cidade no Paraná de 10 mil habitantes, que uma boa parte da sua população mora em área rural. E nessa área rural, uma outra parte mora em aldeia indígena, são indígenas. E pelo fato deles serem indígenas, quando esse município se desmembrou do município de Londrina, que é um município vizinho, eles optaram por pertencer a Londrina e não ao município que foi antecipado e onde eles vivem. Então, eles são atendidos pela Secretaria de Educação de Londrina, pela Secretaria de Assistência Social de Londrina, pela Secretaria de Saúde de Londrina, embora eles vivam nesse outro município chamado Tamarana, que fica a 70 quilômetros da sede do município de Londrina. Quer dizer, essa cidade de 10 mil habitantes não é, de forma alguma, parecida com a minha cidade de 10 mil habitantes no estado de São Paulo, ou com outra cidade, né? Eu trouxe só esse retrato da dinâmica populacional, ou do retrato populacional, só para a gente ver que o maior desafio que eu acho que nós temos, quando estamos falando de políticas públicas no Brasil e de território, é a própria dimensão e o próprio modelo de desigualdade que marcam o nosso país. Esse é o primeiro grande desafio que nós temos. Aqui é o IDH do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, ele expressa o que é o retrato do Brasil, quando a gente coloca aqui os estados, por exemplo, ou podemos colocar qualquer outro estado. Nós vamos ver que o IDH aqui no Rio Grande do Sul vai de 0,8, que é o maior IDH de Porto Alegre, a 0,58, que é o IDH de Dom Feliciano. Quer dizer, num mesmo estado, nós temos uma disparidade de um índice, que é o índice médio de desenvolvimento humano, em que duas cidades relativamente próximas, né, nós temos uma condição de, segundo o IDH, extremamente distante, né? Isso, se a gente for colocar vários outros indicadores, nós vamos ver essa desigualdade se reproduzindo. E à medida que a gente vai entrando nas cidades, isso também acontece. Eu trago aqui um cenário que está tomando conta do cenário brasileiro, né, que é os programas habitacionais. Não é só o Minha Casa Minha Vida, mas esse é o programa que está pipocando em várias cidades, seja por iniciativa do governo federal, governo estadual e até mesmo governos municipais, né? Aqui é um dos conjuntos, um dos maiores conjuntos que se tem notícia, chamado Vista Bela, em Londrina. Eu trouxe porque eu estive lá o ano passado visitando esse conjunto, estive semana passada visitando novamente, e a coisa mais incrível é que, novamente, se construiu o conjunto e o governo municipal não cumpriu com a parte dele de construir a cidade. Portanto, o único equipamento que existe para essas mais de 2.000 famílias é uma creche onde cabe 160 crianças. Eu estive lá, isso foi em 2013, eu estive lá agora em 2014, permanece o mesmo cenário, né? Pode passar o outro? A notícia, o ano passado, era justamente essa, a única previsão que se tinha era esse centro de educação infantil.
que foi inaugurado, que está funcionando, mas é onde cabe 160 crianças. As outras estão sem creche. As que precisam ir para a escola estão espalhadas em mais de 30 escolas da cidade de Londrina, onde teve vaga, né? Não tem ônibus para todo mundo. Isso vai mostrando, então, para a gente o quanto existe um descompasso entre as dinâmicas, né, das políticas públicas e o quanto essas dinâmicas, essa forma de fazer política pública destrói sociabilidades, destrói histórias, destrói passados e futuros, né? Num presente que é um presente extremamente sem referência. As pessoas até hoje não conseguem se relacionar, porque cada uma veio de um canto. E cada uma continua tentando ver se encontra a sua vida naquele novo lugar, onde você só tem a casa, você não tem um espaço coletivo, não foi previsto nenhum espaço coletivo. O único espaço coletivo que existe são as igrejas, que as igrejas têm muitas, vários construíram um barzinho na frente, né? Mas da iniciativa pública só tem esse centro de educação infantil. Vamos para frente. Então tem essa outra escala, que eu chamo da escala da vivência, que implica não só os territórios, mas as territorialidades que nós construímos com os lugares onde a gente vive e por onde a gente vive, né? Vamos para frente. Aqui eu trago uns depoimentos dessa relação de lugar com vivência, que são de pais que têm filhos envolvidos em conflito, né? Violência. E a pergunta que lugares você costuma frequentar no seu dia a dia? Aí uma mãe fala assim: frequento sim a delegacia, por briga, sempre que necessito. Outra vai dizer: as praças são ruins e não tenho dinheiro para ir em outro lugar. Frequento a igreja porque ajudo o emocional. Frequento a delegacia quando meu filho é preso. Isso são vivências, né? Quer dizer, como que é o dia a dia de uma mãe que tem um filho que está preso por um ato de violência, que está numa medida socioeducativa, né? Que vivência é essa, né? É uma vivência em que nem a praça ela consegue ir, né? Porque a praça é ruim. Isso traz também outra coisa que eu acho que é interessante a gente tentar perceber, quer dizer, hoje com geoprocessamento ou georreferenciamento, por exemplo, a gente consegue identificar onde estão os serviços, os equipamentos. Eu acho que isso já é uma grande contribuição, mas só isso não basta, né? A gente cada vez mais está chegando à conclusão de que ter, por exemplo, o posto de saúde, mas você não conseguir acessar, de nada vale o posto. Ter o posto de saúde e não ser bem atendido, né? Ter o posto de saúde, mas para você atravessar, tem uma rodovia entre você e o posto, você corre o risco de ser atropelado antes de chegar no posto, né? Então, a gente tem aí uma série de questões para serem ainda pensadas quando a gente fala dos territórios de vivência. Aí eu trago o Riobaldo, que eu acho que pode nos ajudar, em Grande Sertão Veredas, quando ele vai dizer que a gente vive repetido.
o repetido e escorregável. Num minuto já está empurrado noutro galho. Acertasse eu com que depois sabendo fiquei, para de lá de tantos assombros. Um está sempre no escuro. Só no último derradeiro é que clareiam a sala. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Eu penso que o que nós estamos vivendo hoje nas políticas públicas, e eu não sei se poderíamos pensar, se estaríamos vivenciando isso em relação aos observatórios. Pode passar, por favor? É um tempo de travessias necessárias, que eu acho que a gente está tendo que fazer, e aqui eu trago algumas travessias para pensar. Trago a partir daquilo que a gente tem refletido nas políticas públicas. Acho que a gente precisa fazer uma travessia entre texto e contexto, entre entendimento e reconhecimento. Acho que os nossos discursos, os nossos papéis, os nossos documentos, as nossas políticas avançaram enormemente desde a Constituição de 88 com texto. Eu acho que os contextos não foram devidamente acompanhados no mesmo ritmo e com a mesma frequência. Acho que a gente tem um tempo aí de travessia entre o tempo presente e o tempo futuro. Temos uma outra travessia que é entre a escala e o tempo da gestão e a escala do cotidiano, que era aquilo que a gente um pouco estava falando anteriormente. Veja, até hoje estava ouvindo o pessoal de Porto Alegre falando que são, acho que, 17 regiões do orçamento participativo, não é, em Porto Alegre? Não sei se tem alguém de Porto Alegre. Acho que são 17 regiões do OP. Assistência social, não sei por que, tem 9. E agora está fazendo um esforço para adaptar as 9 às 17. Quer dizer, 17 vai ter que virar 9, ou 9 vai ter que incorporar 17. E se nós formos para as outras políticas, certamente cada uma tem uma divisão diferente, né? Isso já demonstra o quanto a gente está desconectado uns dos outros, o quanto a gente faz e desfaz o nosso chão de acordo com aquilo que a gente acha que é o melhor para aquele chão, né? Outra travessia, acho que difícil, não sei se a gente vai conseguir, porque até parece uma coisa sem volta, que é uma travessia da escala cadastral individual para uma escala territorial. Se nós formos olhar para as formas como os nossos programas, programa de transferência de renda, tal do cadastro único, uma série de dispositivos e instrumentos cadastrais, critérios de inclusão em programas, nós vamos ver que o foco é exclusivamente individual. Nós trabalhamos desde o cadastro até o atendimento focados no indivíduo, independente do contexto onde ele se encontra. Eu acho que a gente tem que fazer uma travessia para o cadastro territorial, para a gente ver se a gente consegue fazer links entre cadastros individuais e o cadastro territorial. Porque a gente está tentando entender e nos especializar cada vez mais em perfis, perfil da vulnerabilidade, perfil do risco, perfil da pobreza, perfil da miséria, perfil... mas eu acho que numa perspectiva individual e individualista.
Uma outra travessia, eu acho importante a ser feita, é entre a territorialização e a intersetorialidade, que é colocar o território não só como ponto de chegada, mas também como ponto de partida. As políticas pensam território como locais onde se vão desenvolver determinadas ações, mas não se pensam nesses lugares como lugares que têm demandas específicas para ações específicas. Então, essas particularidades, elas não são colocadas. Então, os territórios, eles se tornam mais depositários de ações do que realmente políticas. E aí é a diferença entre políticas territorializadas e políticas territoriais. A territorializada é aquela em que a política acontece em determinados territórios. A política territorial é quando a gente consegue construir as políticas a partir dos territórios, né? Acho que essa é uma travessia desafiadora e que eu acho uma das mais difíceis também, mas acho que necessárias. E, por fim, eu não sei se vocês conhecem aquela ponte de cima. Quem é de São Leopoldo reconhece? Eu peguei da internet, não sei se é uma ponte, não é uma ponte? Vocês conhecem aquela ponte? Diz que essa ponte é a ponte que liga o centro de São Leopoldo com a zona norte de São Leopoldo, é isso? É. A zona norte é boa de São Leopoldo ou é melhor o centro? Ou é igual? Eu não sei, eu não conheço a ponte. Bom, eu acho que nós temos muitas pontes a atravessar. Eu gosto desse rap dos MC Racionais. E eles pegam como símbolo uma ponte chamada João Dias, em São Paulo, que divide a zona sul da cidade de São Paulo com aquilo que eles chamam de cidade, que é depois da ponte. Então, a ponte João Dias é um símbolo de separação. E eles dizem o seguinte: não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte para cá. Não adianta querer ser, tem que ter para trocar. O mundo é diferente da ponte para cá. Eu nunca tive bicicleta ou videogame, agora eu quero um mundo igual o cidadão Kane. Da ponte para cá, antes de tudo é uma escola, minha meta é 10, 9,5, nem rola. Eu gostaria muito que os observatórios, que as políticas públicas pudessem atravessar as várias pontes e pudessem fazer várias travessias para que pontes não fossem símbolos de divisão, mas pudessem ser símbolos de encontros, símbolos de relações, de intersetorialidade e de solidariedade. Muito obrigada.